Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar as aulas 42 e 43 do curso de Química 1, que nesta aula será a isomeria plana. Bom, o que é a isomeria plana? A isomeria plana fala que quando a fórmula molecular, o composto apresenta a mesma forma molecular, mas diferentes formas estruturais. O que é isso? Se você pegar essa fórmula molecular C2H6O, você pode criar dois compostos. O primeiro seria justamente o etanol, que seria o CH3, CH2OH. Então aqui tem 5, 6 hidrogênios e um oxigênio e 2 carbonos. Mas também poderia formar o CH3, poderia formar o éter, CH3. Perceba que tem a mesma forma molecular, mas tem estruturas diferentes. Isso aqui se constitui uma isomeria. Isso aqui é uma isomeria de função. Isomeria de função. Por quê? Porque a gente, com a mesma forma molecular, a gente tem diferentes formas estruturais. Então, quando a gente tem a mesma forma molecular e tem diferentes formas estruturais, a gente entra no estudo da isomeria. A gente tem como classificar as isomerias. Tem a isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, tem a tautomeria e a metameria. Vamos iniciar primeiro com a isomeria de função. Vamos para a isomeria de função. Aqui já foi uma primeira, né? Vamos aqui para isomeria de função. Bom, aqui é gravar, por quê? Porque se você tem o C2H6O, aqui você pode ter o etanol, CH3, CH2OH, etanol. E também você pode ter o éter, CH3O, CH3. Esse aqui é o metano. Bom, qual seria o outro composto? O outro composto seria o CH3H6O. Isso aqui então se constitui uma isomeria de função. Então tem um álcool. Isso aqui é um álcool. E esse aqui é um éter. Bom, e o C3H6? O C3H6 seria o aldeído, né? O primeiro composto seria o CH3, COOH. CH3, CH2, seria 3 carbonos, COOH. Então aqui tem 5, 6 hidrogênios, 3 carbonos e um hidrogênio. Então esse aqui é o aldeído. Mas você também tem com a mesma forma molecular, diferente forma estrutural. Quem seria? Seria o CH3, CH3 dupla O. Tem 6 hidrogênios, 3 carbonos e um oxigênio. Então isso aqui é a cetona. Então isso aqui se configura uma isomeria de função, onde o aldeído se transforma em cetona. Tem a mesma forma molecular, mas diferentes formas estruturais. Vamos agora para o C4H8. O2. Bom, o primeiro você teria o ácido carboxílico, que era o CH3, CH2, COOH. Então você tem 5, 6, 7, 8, bateu, 2 oxigênios e 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Mas isso aqui é o ácido carboxílico, seria o ácido 1, 2, 3, 4, butanoico, né? Mas também você pode ter com a mesma composição química, ou melhor, com a mesma fórmula molecular, diferente estrutura funcional, que seria
seria justamente o éster, por exemplo, CH3, C dupla O, aqui fica ligado com o oxigênio, CH2, CH3. 5, 6, 7, 8, bateu hidrogênio, 2 oxigênio, bateu oxigênio, 1, 2, 3, 4, bateu o carbono, porque é C4H8O2. Então esse aqui é o éster. Esse aqui seria o éster, seria o metanoéster etil, né? Seria esse composto. Bom, então toda vez que você tiver uma isomeria de função, se você tiver álcool, você tem que ter a isomeria éter. Se você tiver aldeído, você vai ter a isomeria cetona. Se você tiver ácido carboxílico, você vai ter a isomeria éster. Ok? Isso para a isomeria de função. Vamos agora para a isomeria de cadeia. Como assim cadeia? Vamos falar. Vamos fazer exemplos para a de cadeia. Então, isomeria de cadeia. A isomeria de cadeia, a gente deve apresentar a mesma função. Primeira observação. Devem apresentar a mesma função. Para que você não se confunda, né? Por exemplo, se for, tem que ter a mesma função, para não ser isomeria de função. Por exemplo, o C4H8. Isso aqui é justamente um alceno, né? Então, seria o CH10. Então você tem CH3, CH2, CH2, CH3. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, isso aqui seria a cadeia aberta. Mas você pode fechar essa cadeia. Como? Fazendo CH2, 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 CH2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então isso aqui seria a cadeia fechada. Mas seria C4H8. Então por que aqui seria teria dupla? Teria dupla aqui, né? CH2, 2, 4. Aqui teria uma dupla, né? 2, 4. Poderia ser aberta ou fechada, né? Só de cadeia mesmo, porque aqui deveria ser. Aqui tem uma dupla, então. Dupla. Vai ficar 8. 6, 7, 8. Então aqui seria de cadeia aberta e cadeia fechada. Ok? Teria que ser de mesma função. Por exemplo, o C5H12 seria a cadeia reta, né? Seria CH3, CH2, 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 CH3. Então, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bateu. Então, isso aqui seria a cadeia aberta. Mas, você também tem como ramificar essa cadeia, né? Como? Coloca os dois, assim, ó, CH3, CH3, aqui CH3, CH3. 3, 6, 9, 12, bateu. 1, 2, 3, 4, 5, bateu o carbono. Então vai ficar a cadeia aqui, ó, ramificada.
ramificada. Então tem a cadeia aberta e a cadeia ramificada, ok? E para o C, por exemplo, o C4, deixa eu apagar isso aqui. O C4H11N, C4H11 nitrogênio. Bom, você pode ter essa composição aqui, o CH3, CH2, o nitrogênio, o CH2, CH3. Então ficou 3, 6, 7, 8, 9, 10 e o hidrogênio aqui. Ou, isso aqui seria a cadeia, uma cadeia com heteroátomo, uma cadeia heterogênea. Então, heterogênea. Enquanto que essa cadeia aqui seria, ó, CH3, CH3, CH2, 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 NH2. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bateu. Isso aqui seria uma cadeia homogênea. Por quê? Porque o heteroátomo está lá na ponta, não está no meio da cadeia. Portanto, seria uma cadeia homogênea. Bom, isso aqui seria isomeria de cadeia. Poderia ser alterando a cadeia para uma cadeia sendo aberta ou fechada, uma cadeia aberta ou ramificada, ou uma cadeia heterogênea ou homogênea. Seria as isomerias. Vamos agora para a isomeria de posição. Isomeria de posição. Então seria isomeria de posição. Bom, o que pode mudar? Bom, na isomeria de posição a gente pode ter a posição de 3 fatores para a mudança. Primeiro, a insaturação. Segundo, a ramificação. E terceiro, o grupo funcional. Ok? Então, se você tiver, por exemplo, isso, ó, e tiver, esse aqui seria um composto. E se você tiver esse daqui, esse aqui seria a mesma forma estrutural, seria só a isômero de posição. Ó. Esse aqui seria a mesma forma estrutural, mas estaria mudando a dupla. Ou assim. Ou. Não, esse aqui. Ou. Esse aqui está no carbono 2 e ia para o carbono 3. Ó. Seria a mesma forma estrutural, mas a mesma forma molecular, mas diferentes fórmulas estruturais. Por exemplo, esse aqui, ó, CCCOH, seria a mesma forma estrutural que esse. Só estaria alterando ou alterando a duplicação, ou a insaturação, ou alterando a ramificação, ou alterando o grupamento funcional. Seriam essas 3 formas que você poderia ter uma isomeria de posição. Bom, vamos agora para a tautomeria. O que é isso? É um tipo de isomeria em que você tem um equilíbrio químico. Então, é tautomeria. A tautomeria existe quando você tem uma dinâmica, uma isomeria dinâmica. Uma isomeria dinâmica. Por quê? Porque quando você tem a isomeria dinâmica, você está no equilíbrio químico. Qual seria o exemplo? Quando você tem aqui o C, dupla CH, O, H, 2, 3, 4. E isso aqui está em equilíbrio químico, ó, com o aldeído CH3, C, dupla O, H. Perceba que tem a mesma forma molecular, seria o C, H,
C2H1, 2, 3, 4, O. Então isso aqui C2H4O. Então isso aqui é o enol e isso aqui é o aldeído. Se constitui uma tautomeria, tem a mesma forma molecular, mas diferentes fórmulas estruturais. Isso fica em equilíbrio químico porque é dinâmico. Outra forma também seria o próprio enol, seria o CH3, C dupla, H, OH, 1, 2, 3, 4, H, em equilíbrio químico com uma acetona, CH3, CH3, dupla O. Então aqui tem o C3H, 1, 2, 3, 4, 5, 6, O. E aqui também é o C3H6O. Então isso aqui é um enol e esse aqui é uma cetona. Então a tautomeria dá quando você tem o enol com aldeído e o enol com cetona. Você tem que gravar, infelizmente tem que gravar. Perceba que o hidrogênio está vindo para cá. Ó. Então quando o hidrogênio vem para cá, ocorre o processo de equilíbrio químico formando um aldeído. Quando o hidrogênio vem para cá, ó, vai acontecer a mesma coisa. O hidrogênio estava aqui, veio para cá e a dupla foi para o oxigênio, formando uma cetona. Bom, vamos para o último, que é a tautomeria. A tautomeria é quando você altera o heteroátomo da cadeia carbônica. Então aqui tem a metameria, foi mal. Metameria. A metameria muda a posição do heteroátomo. Então quando você muda a posição do heteroátomo é uma metameria. Por exemplo, o CH3O, CH3, CH2, CH2, CH3. Então isso aqui seria o metoxipropano. Não, é metoxipropano, metoxipropil. E se você fizer isso, ó, CH3, CH2, ó, CH2, CH3. Perceba que tem a mesma fórmula estrutural, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 6, 8, 9, 10. 4 carbonos e um oxigênio. 4 carbonos e um oxigênio. Você só mudou a posição. Aqui está 1, 2, 3. Aqui está no 2 e aqui está no 1. Ó, o oxigênio. Aqui está no oxigênio 2 e aqui está no 1. Vamos para um outro exemplo. Por exemplo, esse aqui, ó, o CH3, CH2, nitrogênio, CH2, CH3. E colocando aqui CH3, nitrogênio, CH2, CH2, CH3. Perceba que os dois têm a mesma forma estrutural, mas tem diferente forma, não, a mesma forma molecular, mas diferente forma estrutural. Por quê? Porque o nitrogênio está no carbono 2 e aqui está no carbono 1. Então isso se constitui uma metameria. Então a aula de hoje foi isso. Isso é isomeria plana. Ok? Deixa o like, compartilha e até a próxima aula que será de isomeria geométrica. Tchau, tchau!